Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor Hugo Amaral, aluno de Ciências da Computação na USP de São Carlos, junto com o Albert, o João Pedro, o Leonardo e o Miguel, e hoje vamos aprender um pouco sobre o matemático e cientista da computação Stephen Cook e sua grande teoria que ajudou a entender como a matemática e a computação lidam com problemas mais fáceis e mais difíceis, e é claro, o que isso tudo significa para o nosso mundo. Bom, e o que a gente vai ver? A gente vai primeiro ver quem é o Stephen Cook, depois vamos ver um pouco da história da teoria da complexidade, que é a teoria dele, o que são problemas P, o que são problemas NP e diferenciar os dois. Bom, então vamos lá. Quem que é o Stephen Cook? Stephen Arthur Cook nasceu em Buffalo, Nova York, no ano de 1939. Desde cedo, ele era fascinado por matemática e lógica, o que resultou nele indo estudar matemática e ciências da computação na Universidade de Michigan, onde ele fez seu bacharelado, e na Universidade de Harvard, onde ele fez seu doutorado. Bom, ele era um aluno brilhante, e depois de concluir seu doutorado, Cook iniciou sua carreira acadêmica e logo começou a trabalhar em questões desafiadoras da computação. Ele sempre buscava entender o que tornava certos problemas matemáticos tão difíceis de resolver. Foi então, durante suas pesquisas na Universidade da Califórnia, em Berkeley, aos 32 anos de idade, que Cook começou a estudar os dois tipos de problemas matemáticos, os problemas P e NP, o que o levou a desenvolver sua revolucionária teoria da complexidade computacional, publicada em 1971. Então, 11 anos depois, Cook recebeu o prêmio Turing por sua grande contribuição fundamental na ciência da computação por meio de sua grande teoria. Vocês já imaginaram como seria viver sem Google Maps? Sem recomendações do TikTok? Ou sem senhas seguras na internet? Saudações, meu nome é João Pedro Ramata e hoje vamos desvendar a história da teoria matemática que revolucionou tudo isso. Mas para entender essa revolução, precisamos voltar no tempo, quase 100 anos atrás, quando tudo começou. Estamos nos anos 40, o mundo está mudando e a Segunda Guerra Mundial está em pleno andamento. Durante esse período, a necessidade de decifrar códigos e realizar cálculos dificílimos em tempo útil levou ao desenvolvimento dos primeiros computadores. Os primeiros computadores eram enormes, ocupavam salas inteiras e consumiam muita energia. O exemplo famoso é o ENIAC, o primeiro computador eletrônico de grande escala. Alan Turing, matemático notável, fez uma pergunta fundamental: o que os computadores podem e não podem fazer? Ele criou um modelo teórico chamado máquina de Turing para responder essa pergunta. Imagine um robô que segue uma receita de bolo. Ele lê as instruções uma a uma e executa cada passo. A máquina de Turing funciona de maneira muito semelhante, lendo e executando instruções em uma vida infinita. Turing também descobriu que existem problemas que nem mesmo os computadores mais poderosos poderiam resolver. Isso nos leva a entender os limites da própria computação. Nos anos 50, os cientistas começaram a escrever os primeiros programas de computador. Esses programas eram instruções que diziam ao computador o que fazer, como resolver problemas matemáticos ou processar dados. Um exemplo simples é o algoritmo de ordenação por bolha. Ele compara dois números adjacentes e os troca se estiverem na ordem errada. Repetimos isso até que todos os números estejam ordenados. Vocês já se perguntaram por que alguns programas de computador são mais rápidos que outros? Isso tem a ver com a eficiência dos algoritmos que eles usam. Imagine que vocês estão procurando um nome em uma lista telefônica. Se vocês procurarem aleatoriamente, isso pode levar muito tempo. Mas se a lista estiver em ordem alfabética, vocês podem usar o método mais rápido, como a busca binária, que divide a lista ao meio repetidamente, e é o que fazemos intuitivamente na prática. Em 1965, os cientistas Julius Hartmanis, o cavaleiro aqui da foto, e Richard Sturz introduziram a primeira medida científica de tempo computacional. Eles queriam responder à pergunta: como podemos medir se um programa de computador é rápido ou lento? Eles perceberam que o tempo que um programa leva para rodar depende do tamanho do problema que ele está resolvendo. Por exemplo, ordenar uma lista de 10 números é muito mais rápido do que ordenar uma lista de 1000 números. Para escrever essa relação, eles usaram o que chamamos de notação Big O, que nos ajuda a entender como o tempo de execução de um algoritmo cresce à medida que o tamanho do problema aumenta. Por exemplo, um algoritmo O de n cresce linearmente, enquanto um com O de n ao quadrado cresce quadraticamente. Ainda em 1965, Jack Edmonds introduziu a ideia de que alguns algoritmos são eficientes se o tempo de execução pode ser descrito por um polinômio, para quem tem prestado atenção nas aulas de matemática, é claro. Isso significa que, à medida que o tamanho do problema cresce, o tempo de execução do algoritmo cresce de maneira controlada e previsível. Munidos dessas novas ferramentas, os cientistas começaram a classificar problemas com base na sua complexidade. Eles queriam entender quais problemas podem ser resolvidos rapidamente e quais são intrinsecamente difíceis. Duas das classes mais importantes que surgiram são P e NP. Chegamos a 1971, mundo marcante na história da computação.
Foi nesse ano que Stephen Cook fez um avanço revolucionário que mudou para sempre a forma como entendemos a complexidade dos problemas computacionais. Cook, cientista da computação exímio, provou a existência de uma classe especial de problemas, chamado NP-completos. Mas o que isso significa? Ele mostrou que existem problemas que são tão difíceis que, se conseguirmos resolvermos um deles rapidamente, poderemos resolver todos os problemas em NP rapidamente. Esses problemas são chamados de NP-completos. O teorema de Cook-Levin, renomeado em homenagem ao soviético Leonid Levin, que desenvolveu uma solução similar em paralelo, foi a primeira demonstração de um problema NP completo. Os pesquisadores mostraram que o problema da satisfatibilidade booleana, STAT, é NP completo. A descoberta teve um impacto enorme na computação moderna. Ele nos ajudou a entender que alguns problemas são intrinsecamente difíceis de resolver, e que encontrar a solução rápida para um problema NP completo significaria encontrar soluções rápidas para todos os problemas em NP. Oi, eu sou o Léo e eu vou explicar para vocês o que são as classes de problema P. Bom, acho que vocês já devem ter parado para pensar que existem problemas matemáticos que são mais fáceis e outros que são mais difíceis, né? Por exemplo, somar dois números é bem mais simples e bem mais rápido do que você encontrar os primos até 1 milhão, não é verdade? Exatamente essa é a ideia da classe P em teoria da complexidade. Bom, a classe P, que significa que esse P vem de polinomial, é um clube de problemas, ou seja, é um grupo de problemas matemáticos e computacionais que podem ser resolvidos de forma eficiente por um computador. Mas o que é eficiente no caso? Você pode estar se perguntando, não é mesmo? Bom, para facilitar o seu entendimento, a gente vai usar um exemplo que você deve se deparar todo dia na sua vida. Que, por exemplo, você está procurando uma música na sua playlist do Spotify. Bom, se você tem apenas 10 músicas para você descobrir sua playlist, vai ser bem rápido. Se você tiver um pouco mais, como 100 músicas, talvez você demore um pouco mais. Com 1.000 músicas, você vai demorar mais ainda. Mas você percebe que o tempo que você passa procurando não aumenta muito, não é muito diferente assim. Você não dobra a quantidade de tempo. Por exemplo, você vai fazer com 1.000 músicas, no máximo 1.000 comparações, né? Você vai ver se é a primeira, se não é, você vê a segunda, se não for a terceira, e no pior caso você faz 1.000. Que se for 100 músicas, 100, e com 10, 10. Então a gente pode ver que o tempo ele não chega a duplicar, triplicar, quadruplicar. Ele vai de acordo com o número de músicas, ou seja, isso seria uma função de primeiro grau. Então, a classe de problemas P é justamente assim, quando a gente aumenta o tempo, o tamanho do problema, o tempo para resolver esse problema cresce de forma controlada. Então, e essa classificação para o mundo da computação é muito importante, porque se a gente sabe que um problema está P, a gente sabe que a gente consegue resolver rapidamente esse problema no nosso computador e sem muito esforço e tempo. É como se a gente estivesse separando no mundo da computação os problemas em fáceis, médios e difíceis. Mas será que só tem aplicação quando você vai procurar uma playlist? Não é assim, não. Se você utiliza um serviço de GPS, por exemplo, para ir em algum lugar, você está fazendo uso de um problema P. Se você quer organizar as fotos do seu celular automaticamente, também é um algoritmo P. Ou até mesmo o corretor do seu celular, quando ele corrige uma palavra que você quer falar, também é um problema P. Então você vê que ele consegue dar respostas bem rápidas, mesmo que você tenha que ter muitas informações do problema. Então, lembre-se sempre que o problema está na classe P, então você sabe que ele pode ser resolvido de forma eficiente e rápida. Muito obrigado. Meu nome é Albert e eu vou falar mais sobre os problemas NP. Diferente dos problemas P que o Léo explicou, que focam na dificuldade de resolver o problema, os problemas NP focam na facilidade de verificar se uma determinada solução está correta. A gente pode entender um pouco mais esse conceito imaginando um quebra-cabeça, em que depois que a gente resolve ele, é fácil de verificar se a solução está correta. Basta dar uma olhada para ele. Esse é um típico exemplo de problema NP, porque verificar a solução é rápido e simples. Outro exemplo no nosso cotidiano é a criptografia dos nossos celulares, em que verificar uma determinada senha também é fácil e rápido, e por isso poderia ser considerado um problema NP. Mas nesse mesmo exemplo, caso a gente tentasse realmente descobrir uma senha sem que a gente soubesse a senha verdadeira antes,
Isso seria uma task, uma tarefa difícil e complicada. Isso seria, por exemplo, uma forma da gente pensar em um problema P, que o Léo explicou anteriormente. A classificação de problemas NP ajuda a entender o que é possível resolver eficientemente com computadores, e ele é presente em áreas como segurança de dados, inteligência artificial e muitas outras áreas. Com ela, nós conseguimos ver os limites da computação que realmente pode ser resolvido em um tempo aceitável ou não. Olá, meu nome é Miguel e vimos até agora que os problemas P são os problemas fáceis de resolver e fáceis de conferir, e os problemas NP são difíceis de resolver e fáceis de conferir. Então imagina que você quer descobrir a senha do celular do seu amiguinho. Se ele te dá a senha logo de cara, é muito fácil de você ir lá, testar e verificar que é a senha correta. Mas é muito difícil de você ficar chutando valores de senha até você descobrir a senha dele. E muito provavelmente você nem iria descobrir. E nisso surge a seguinte pergunta: será que os problemas P são iguais aos NP? E essa pergunta foi feita por Stephen Cook lá atrás. Em outras palavras, será que tudo que podemos verificar podemos também resolver com eficiência? Pensa como isso mudaria, né, o jogo. Por exemplo, para criptografia, né, que é o caso da senha. Se a gente pudesse resolver o problema, né, de descobrir a senha do amiguinho rápido, de forma fácil, tudo que a gente sabe sobre criptografia e segurança de senhas mudaria drasticamente. Para o GPS, por exemplo, calcular a rota, né, entre vários pontos seria muito mais rápido, muito mais eficiente. Para a medicina, vamos supor que a gente quer descobrir a cura, né, ou o tratamento para algo. Ao invés de a gente ficar tendo que testar várias e várias vezes até verificar, ver que aquilo é uma solução, né, é um tratamento válido, a gente poderia ter um método simples, né, rápido, direto, fácil de achar a resposta para aquilo. Mas como descobrir isso? Se P é igual a NP? Não sabemos. Desde a década de 70 foram feitas milhares de tentativas para provar ou refutar que P é igual a NP, e nenhuma com sucesso. O problema, inclusive, foi listado como um dos 7 do Prêmio Millennium, com recompensa de US$ 1 milhão. E aí, você vai querer resolver esse problema? Já adianto que não é fácil, hein? Então, concluindo, Stephen Cook foi essencial para a gente entender como funciona a complexidade computacional, ou seja, o quão difícil é resolver um problema e o quão eficiente pode ser a nossa solução, levantando inclusive questões filosóficas como: podemos até saber a resposta, mas como chegar nela? Ou seja, será que em algum momento descobrir a senha do nosso amiguinho vai ser tão fácil quanto somar um mais um ou quanto simplesmente ir lá e digitar a senha dele e testar se é válido ou não? Fica aí o questionamento. Muito obrigado.